Olá, bom dia! 31 de janeiro, sexta-feira. Estamos aí fechando, o primeiro mês do ano de 2025. E que bom que nós estamos conectados. Que bom que você está começando aí todos os dias ouvindo essa palavra, ouvindo a palavra de Deus. Se você está chegando agora no canal, eu já convido para você se inscrever, porque todos os dias sai um vídeo novo e você vai ser avisado imediatamente. Se você já acompanha a gente há mais tempo, eu convido você a nos ajudar nessa missão e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Estamos fechando o mês e eu quero que você entre agora nessa missão. Compartilha com amigos, compartilha nos grupos, porque em fevereiro nós continuaremos unidos, começando o dia sempre ouvindo a palavra de Deus. E hoje o evangelho é de Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus amava contar histórias, Jesus amava contar parábolas. Era um jeito de ele comunicar, de ele explicar. Eu falo sempre que eu gosto de estudar sobre comunicação, eu amo me comunicar. E eu sou assim ávido por conhecimento, por querer me aprender, me comunicar cada vez melhor. E para mim o melhor mestre é Jesus. Jesus, ele tem uma habilidade, uma arte na comunicação muito grande. Jesus, quando ele estava falando com agricultores, ele usava semente, terra. Quando ele estava falando com pescadores, ele usava parábolas sobre peixe, sobre o mar, sobre rede. Quando ele estava falando sobre a dona de casa ali, ele falava sobre o fermento, sobre a moeda perdida dentro de casa, de varrer, do pão, da lâmpada. Sabe, Jesus, ele sempre sabia se comunicar. E muitas pessoas, elas têm problemas por justamente não saber se comunicar. E eu já quero fazer esse parêntese aqui para que você pense nisso, para que você cuide da sua comunicação e melhore cada vez mais a sua comunicação. Porque tem gente que eu não me importa com o que o outro ache, com o que o outro entenda. Não, você tem que se importar sim, porque a responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Você precisa usar os melhores exemplos para ilustrar e clarear para que o outro realmente, de fato, entenda o que você quer dizer.
E Jesus, ele conta aqui uma parábola, né, que é da semente que cai e germina, e nasce, e cresce. E ele traz algo aqui muito rico, porque ele traz que uma semente, se ela ficar sem ser lançada, se ela não for semeada, ela vai continuar apenas uma semente. Isso aqui é muito importante para mim e para você. Talvez os meus dons e os seus dons, ele está parado e ele está estagnado porque não foi lançado. Precisa lançar essa semente na terra. Olha o que ele diz aqui, ó. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas ela cresce. Se ela não for lançada na terra, ela vai continuar pequenininha. Mas quando ela é lançada na terra, ela cresce. E esse ser lançado na terra é justamente ser lançado nesse solo, ser lançado nessa terra boa, que é a nossa mãe natureza, que é Deus, que é o nosso espírito. Quando você tem um dom e um talento e não é semeado e não é colocado à disposição do outro, você não cresce, você não evolui, ela não se torna a maior de todas as hortaliças. Quando eu estava na faculdade, eu recebi uma mensagem que eu achei interessante. Ele dizia assim: conhecimento é igual a paraquedas. Se não abrir, você morre, você se espatifa com ele. E eu achei isso muito interessante, porque o nosso conhecimento, ele foi feito para ser compartilhado. Porque na medida que a gente compartilha, na medida que a gente divulga, na medida que a gente propaga, ele cresce, ele se amplia, ele se destaca. E é por isso que Jesus, ele está o tempo todo dizendo para os seus discípulos, e dizendo para mim, e dizendo para você, que nós não devemos ter medo de nos lançarmos nos seus planos, de nos lançarmos nos seus projetos. Porque se a gente não se lançar, a gente vai continuar apenas uma semente. Apenas uma semente. Esse grão, ele precisa ser semeado, ele precisa ser cultivado. Quando esse grão, essa semente, ela é lançada, ela é cultivada, aí sim, ela brota e cresce, e se expande, e se torna aí a maior das hortaliças. Olha aí, os pássaros dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Eu e você, nós somos pequenininhos, insignificantes, um grãozinho de mostarda. Mas se a gente não tiver medo de se lançar nas mãos de Deus, de colocar os nossos planos semeado no Senhor, nós seremos grandes, nós cresceremos, nós ajudaremos muitas pessoas. E eu quero que você comece esse dia de hoje, essa sexta-feira, que você feche o mês de janeiro pensando justamente nisso, que você sozinho é uma semente muito pequena, mas quando você é lançado ou lançada em Deus, você cresce e se torna uma árvore frondosa. Que Deus abençoe, muita paz, muita luz. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que precisam começar o seu dia ouvindo e meditando a palavra de Deus.